Quais benefícios que o voluntário tem? O que o voluntário ele tira de proveito na questão de servir? Ô Sandra, eu acho que ele leva de positivo essa questão assim de se colocar no lugar do outro, de poder ver a necessidade do outro e buscar aliviar de alguma forma, leva de benefício dele também se conhecer um pouco mais, né, nesse sentido de estar ali fazendo algo sem pensar em volta. Tem um benefício dele crescer, dele aprender. Eu conheço hoje, né, eu posso te enumerar vários aqui, que começaram também sem pretensão, né, começaram ali servindo porque se identificava com o ministério e hoje virou profissão. E hoje está ali trabalhando, cresceu, desenvolveu, desde a época da Lagoinha. Eu conheci pessoas que na época nem eram no áudio também, né, servia no vídeo, por exemplo. Hoje eu conheço excelentes profissionais que são câmeras-mans, né, que já trabalharam em várias emissoras, porque saiu de lá. Como jovem que aprendeu, gostou, cresceu, investiu, evoluiu e foi contratado em grandes empresas. Então, benefício tem, né? Você pode gostar daquilo e crescer com aquilo igual, né, aconteceu com a minha vida. Lá em Atos, inclusive, fala, né? Há mais felicidade em dar do que receber. E eu acho que o trabalho voluntário, ele sempre está focado nessa questão. Nós estamos doando nosso tempo, a nossa aptidão. Então, como você falou aí, né? O voluntário para mim, o voluntariado para mim, ele é algo essencial. Né? E a igreja, né, como a gente tem esse meio, é um local onde você tem muita oportunidade de poder servir, de poder se envolver, de poder servir o outro, né? Exato. Dar ao outro, igual você falou. Dar sem pensar nada em troca. E isso edifica demais. Demais. Edifica demais. muito, porque hoje em dia, né, no mundo que a gente vive, as pessoas estão aí na sua correria. E muitas vezes não tem tempo de parar, nem para cuidar dela mesma, quanto mais cuidar do outro. Mas quando a gente envolve, quando a gente vê a necessidade do outro, a gente cresce, a gente amadurece. O primeiro ganho que a pessoa tem, se for para se colocar em pauta aqui, é o ganho espiritual. Eu acho que a pessoa que serve como voluntário, ela sai leve. Na verdade é isso. Você serve e você sai leve dali. O voluntariado ele teve essa positividade em te encaminhar para o curso de engenharia? Mais ou menos isso, mas na verdade a engenharia, acho que já era algo que vinha comigo desde criança, sabe? Um desejo de ser um engenheiro, de envolver nessa área. E casou quando a minha mãe viu essa necessidade e me conhecia, né, no sentido assim de que eu gostava de desmontar as coisas. Ela falou assim: acho que o Rafael vai interessar por isso. E aí eu comecei a servir a igreja de forma voluntária ali, e de fato eu gostei, porque é uma área extremamente técnica, onde eu podia montar, desmontar, construir, desconstruir, criar, né, e eu fui podendo avançar nisso. Então a engenharia ela veio daí, né, Sandra? Ela foi crescendo, acho que ela tomou força quando eu tive a oportunidade de servir a igreja, né, com aquele trabalho. Né? Por isso que muitas vezes a gente sai, igual você falou, a gente sai de lá leve, porque a gente coopera para o reino de Deus. Né? E quando a gente vê o reino de Deus crescendo, porque é um propósito maravilhoso, um propósito magnífico, quando a gente vê o reino de Deus crescendo, a gente se sente ali maravilhado, porque está cooperando para que o reino dele evolua, para que outras pessoas conheçam, para que outras pessoas aprendam, para que outras pessoas saiam dali também da forma leve. Encaixou muito bem a engenharia com o que você faz, o que você fez durante o processo de voluntariado. Sim. Para mim, casou perfeitamente. Né? E a engenharia, ela abriu um campo. Porque até então, quando eu estava ali servindo a igreja, né, trabalhando no áudio ali, crescendo, aprendendo, eu fui até um nível. Quando eu fui para a engenharia, e a engenharia ela abriu uma outra possibilidade para mim, nesse sentido, para eu poder até melhorar. Né? Porque, igual a gente falou, né? A excelência é quando você faz o seu melhor né, naquela circunstância. Eu estava fazendo o meu melhor, mas quando eu fui fazer a engenharia, eu pude aprender um monte de coisa e aplicar um monte de coisa aqui, melhorei, a minha excelência subiu, evoluiu, eu subi de nível, assim. Você não consegue hoje separar a trato e engenharia
do audiovisual, da gestão que você atua hoje do audiovisual na Central Online. Muito pelo contrário, as duas estão andando juntas Atreladas. ali e uma somando com a outra. Sim. Isso foi acontecendo assim, ó, né? Cada etapa, cada situação foi acontecendo. E do voluntariado as oportunidades foram se abrindo, portas foram se abrindo. Né? Que foi aquilo que eu falei, que a gente contou aqui. Eu fui voluntário, depois eu tive a oportunidade de ir lá para o Ministério do Pastor André Valadão, viajar o Brasil inteiro, conhecer um monte de coisa, um monte de gente. Depois eu tive a oportunidade de entrar na faculdade, aí fui desenvolvendo. Então, assim, veio a Central, onde eu fui crescendo também. Hoje, né, você mostrou algumas imagens lá daquele vídeo que são lindas. Mas aquilo, até chegar ali, foi um processo. Exatamente. Assim, quando a gente fala da trajetória, né, você falou de ser vitorioso, eu não cheguei ao fim, né? Tem muita coisa para acontecer. Mas até hoje, assim, graças a Deus, assim, eu vejo a bênção de Deus na minha vida, né? E nada foi fácil, muito pelo contrário, né? Eu imagino que você também passa por muitas situações na vida, muitas dificuldades. Então, nada das coisas são fáceis. Né? Muito pelo contrário, a gente vai lutando, guerreando e vencendo. Pessoal, muito obrigado pela participação. Nós estamos aqui para servir, para poder levar a informação para vocês. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Laerte. E até a próxima, dia 31. Maurício, Desenvolvimento Comunitário Social Cristão. Valeu!